Bom dia, graça e paz. O que é vida eterna para você? Algumas pessoas, vida eterna é algo que a gente vai receber só depois que nós morrermos e formos para o céu, ou só quando Jesus voltar. O que é vida eterna para você? Nós estamos falando sobre vida nessas devocionais, eu quero conversar um pouquinho nessa devocional sobre vida eterna. Lá em João capítulo 17, numa oração que Jesus faz, eu quero ler o versículo 2 e 3, que tem algo bem interessante para a gente pensar aí sobre vida eterna. Jesus diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, Jesus disse aqui no texto: Pai, o Senhor me deu autoridade, né, para que eu conceda a vida eterna a todos que o Senhor me deu. E aí ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então me parece que a definição de vida eterna que Jesus dá é diferente do que muitas vezes nós entendemos como vida eterna. Nós pensamos em vida eterna como algo que só vai começar após a minha morte, quando eu for para o céu, eu tenho a vida eterna. E quando alguém fala hoje eu tenho a vida eterna, ele já pensa, eu estou vivendo ainda aqui, mas eu já tenho garantido que eu tenho a vida eterna depois que eu sair deste mundo. Mas na verdade Jesus diz que ter a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Como vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus? A vida eterna não começa depois. A vida eterna começa a partir do momento que você já aceitou Jesus. A vida eterna já está em você. Então por isso que depois da morte você vai continuar vivendo. Por isso que depois da morte você vai para o céu. Porque é uma consequência da vida eterna. A vida eterna é ter Jesus. A vida eterna é conhecer Jesus. Então viver no céu, né, e eu creio realmente que o céu existe, o céu é literal, nós vamos para o céu. Então ir para o céu, né, continuar com a vida após a morte, é mais uma parte da vida eterna que já começou. Quando eu e você aceitamos Jesus, temos a vida eterna. Porque a vida eterna é a vida que vem de Deus. A vida eterna é a vida do próprio Jesus. Por quê? Porque a palavra vida eterna significa uma vida que não tem começo nem fim. Então, se a vida eterna fosse algo que eu vou receber só depois, ela teria um começo. Ia começar depois da minha morte. Mas a vida eterna é algo que não tem começo nem fim. E o que é a vida eterna? Algo que não tem começo nem fim. O que não tem começo nem fim é o próprio Deus. Então o próprio Senhor Jesus, que é Deus, que habita em mim, que habita em você, ele é a vida eterna, ele que não tem começo nem fim. Então ter a vida eterna é receber Jesus dentro de si. Porque aí você tem a vida dentro de você, é uma vida que é eterna. Só que olha que interessante, o que isso vai trazer de prático para o meu dia a dia, para a minha vida cristã? Ter Cristo, a vida eterna dentro de mim. Você ter a vida eterna dentro de você significa que essa vida passageira nossa, que está sujeito aos limites, aos problemas, às consequências, isso ainda está presente em mim, está presente no meu corpo, está presente na minha alma, os sinais de uma vida passageira, de uma vida neste mundo. Só que dentro de mim eu tenho uma vida que é uma vida eterna. Então o que é mais importante para mim hoje? É eu prestar atenção na minha vida física, nos limites que eu tenho da minha vida humana, ou eu prestar atenção na vida eterna que eu já tenho de mim, dentro de mim, com certeza a vida eterna. Porque é por causa dessa vida eterna que eu oro, que eu creio que Deus pode mudar situações da minha vida. Porque se eu estivesse sujeito, né, só às coisas desse mundo, só às coisas visíveis, eu estaria perdido. Porque as coisas passam, tudo se acaba, né? Neste mundo, se você ficar olhando, a nossa vida aqui no mundo passa, as coisas que nós temos, elas passam também. Mas o que realmente permanece, o que me faz vencer o mundo, o que me faz vencer as dificuldades, é essa vida eterna que está dentro de mim. E os milagres podem acontecer, por quê? Porque há uma vida eterna dentro de mim. Então a vida eterna, ela é capaz de mudar as circunstâncias da vida terrena que nós temos. Por isso que Jesus falou, Pai, que a vida eterna é conhecer a Ti e a Jesus. O que é esse conhecer? Olha só que interessante. Quando fala conhecer, muitas pessoas pensam que conhecer aqui é só saber acerca de Deus. Eu li sobre Deus, eu fiz um curso sobre Deus. Não, não é isso. Essa palavra conhecer, só você voltar lá no Antigo Testamento, era uma palavra muito comum usada para o relacionamento de um casal. Quando homem e mulher se casavam, né, tinha um noivado, eles se casavam, a noite de núpcias dele, né, a noite onde o casamento era selado, a noite de núpcias, o relacionamento conjugal deles,
eles diziam, ali ele conheceu a sua esposa. Então conhecer é quando se tornava uma só carne. Conhecer, na linguagem judaica, essa palavra, lá na origem judaica, ela tinha a ideia de realmente um conhecimento de intimidade, onde você se torna um com o outro. Então quando Deus disse que marido e mulher se tornariam uma só carne, lá no Antigo Testamento se usava a expressão conhecer, conheceu a sua mulher. E essa mesma palavra que foi usada aqui no texto, aqui ela está no grego, né, claro, no Novo Testamento, mas essa ideia do conhecer é exatamente a mesma ideia que veio de lá. Né? Deus usou a mesma ideia. Então, o conhecer significa realmente você se tornar um com Ele, você ter uma intimidade com Ele. Então, a vida eterna é quando você se torna íntimo de Jesus. Tem muitas pessoas que não desfrutam hoje aqui da vida eterna, apesar de ter a vida eterna nele, desde que ele aceitou Jesus, mas ele não desfruta dessa vida eterna porque não se torna um com Jesus. Nós vemos Jesus sempre como algo fora, Jesus como algo distante, Jesus como uma pessoa que me falaram e que me deram detalhes sobre ele, que me ensinaram e eu vou imitá-lo. Não, na verdade o que o Senhor quer de você é que você viva com ele, que você escute ele, ele está em você e deixa ele viver. Essa intimidade, esse conhecimento, esse relacionamento íntimo com você. Quanto mais eu tenho intimidade com Jesus, quanto mais eu me volto para a minha vida interior, para a minha comunhão com o Senhor, mais eu vou ter essa vida eterna se manifestando na minha vida física. Então tem gente que pensa, até critica, vida interior, espiritualidade, não é negócio só do interior. A vida interior com o Senhor é sim interior. O que eu vou ver no mundo é o resultado do que está acontecendo lá dentro. Não tem como eu ficar pensando em obra social, justiça social, fazer o bem, cuidar disso e daquilo e tal, se eu não tiver uma vida interior assim intensa com o Senhor. É o que acontece dentro de mim, na minha relação íntima com o Senhor, que habita dentro de mim, é o que vai definir a minha vida fora. Se Jesus estivesse vivendo fora de mim, né, como ele andou com os discípulos lá em carne e osso, os discípulos iam estar prestando atenção no que estava acontecendo fora. Mas a partir do momento que o Senhor veio habitar dentro de mim, eu tenho que prestar atenção no que ele está fazendo aqui dentro. Antes eles olhavam o que ele fazia fora, os sinais, tudo que Jesus fazia fora, eles iam olhando e observando. Hoje não, hoje eu presto atenção aqui dentro, o que ele está fazendo, o que ele está dizendo. A minha comunhão com ele é nesse santuário interior. E a partir daí, é claro, aí eu vou partir para fazer o bem, para pensar na obra social, para pensar em como eu posso pregar o evangelho e mudar a situação de muitas pessoas. Mas começa lá dentro. Então a vida eterna, né, é conhecer a Jesus. A vida eterna é ter essa intimidade com Jesus. E quanto mais você se voltar para a vida interior, mais você vai viver a vida eterna. Lembre que a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. A palavra diz que se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. Alguns pensam que ressuscitamos com Cristo está falando da minha ressurreição lá depois que eu morrer fisicamente, o dia que eu ressuscitar. Não, eu já morri com Cristo. Quando eu aceitei Jesus, eu morri lá na cruz com ele. O velho Adão morreu. Só que quando Cristo ressuscitou, diz que eu ressuscitei com ele. Por que eu ressuscitei com ele? Porque essa vida dele, a vida de ressurreição, ela está dentro de mim. Então, há uma vida eterna, há uma ressurreição dentro de mim. Então, estou concluindo essa devocional e quero repetir alguma coisa que eu já falei em outras devocionais. Por que a sua situação pode mudar? Por que você pode vencer esses problemas? Por que as dores, as dificuldades, você pode passar por elas e você já é vencedor e você vai sair do outro lado? Por que você sabe que tudo que acontece com você, as provas, as dificuldades, as tristezas, você vai poder superá-las e você pode ver milagres na sua vida acontecendo? Por que tudo isso é possível? Tudo isso é possível porque dentro de você já tem ressurreição, tem vida eterna. E essa vida se chama Jesus. Então, antes de começar o dia, de olhar para todos os problemas, as dificuldades, olha primeiro para a vida eterna que está dentro de você. Não olha para a sua vida limite, a sua vida humana, que você olha para os problemas e diz, aí está o meu limite, aí encerra, aí não tem como. Não, olha para a vida eterna que está dentro de você. Conheça mais Jesus. Tenha intimidade maior com Jesus. Se relacione mais com Jesus. E aí você vai ver que coisa maravilhosa que é viver essa vida eterna que já está dentro de nós. Deus te abençoe. Até a nossa próxima devocional.